Olá, tudo bem? Eu sou o Nathan e hoje eu vou estar fazendo a demonstração de uso do software Cronos Food da empresa RC Solution. Para isso eu vou usar um terminal L400 da Positivo. Eu vou estar espelhando a tela dele no meu computador para ficar mais fácil de você me acompanhar. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ter que achar o nosso aplicativo aqui, né? Então eu vou entrar aqui em menu e eu vou procurar o meu aplicativo. Então tá aqui ele, ó, Cronos Food. Quando eu clico, ele inicia o aplicativo para mim. Aqui é onde eu posso selecionar a minha empresa. No caso de eu ter mais de uma empresa, ela ia aparecer aqui duas empresas se eu tivesse duas empresas. Como eu tenho só uma, ele aparece só uma. Aqui é onde eu coloco o meu usuário e aqui é a minha senha. A gente tem esse botão de configurações. Para que serve esse botão? Quando eu clico nele, me aparece isso aqui. Eu tenho a conexão e os parâmetros locais. Na conexão, eu tenho o host, código loja e o terminal. Esse host é onde meu servidor vai estar apontado. Aí no seu, muito provavelmente vai estar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. 4 na porta 5000. Muito provavelmente vai estar alguma coisa parecida com isso. Como eu estou usando um servidor de teste, o meu vai continuar esse. Código loja. Para que serve esse código loja? Esse código loja serve para quando você tiver mais de uma loja e você quiser uma loja padrão para fazer o login. Então eu coloco aqui código loja. Então estou colocando o código da minha loja 1 e eu tenho o meu terminal que vai continuar 1 aqui. Aqui eu tenho os parâmetros locais. Para que funcionam os parâmetros locais? Aqui eu só tenho essa opção usa PDV, no meu está marcado como ativo. A gente vai ver isso aqui mais na frente quando a gente entrar no aplicativo. Aqui voltando, ele já me aparece a minha empresa. Se eu tivesse mais de uma, eu poderia selecionar qual que eu quero. Como eu tenho só uma, vou selecionar só ela. Aqui eu tenho meu usuário e aqui eu vou informar a minha senha. Aqui clicando em entrar, ele já vai me logar no aplicativo e já vai trazer tudo que eu já tenho em aberto, caso eu tenha em aberto. Se eu não tiver, ele vai trazer tudo limpinho. Então, no caso aqui, eu já tinha umas mesas em lançamentos. Então, como a gente pode ver, eu tenho a mesa 11, 22, 25, 30 e 40 em vermelho. Mas o que significa isso? Isso significa que a mesa está fechada e essas mesas em azul estão abertas. Então, a gente vai agora entrar na parte de lançamento de produtos. Então, eu tenho um totalizador aqui, ó, total de R$0, então não tenho nada selecionado. E eu tenho um botãozinho de mais aqui. Eu clicando nesse botãozinho de mais, ele me aparece os setores, ó. Então, por exemplo, eu tenho bebidas, doces e bala, espetos, hambúrgueres, porções e refeições. No caso, eu vou selecionar um espeto. Clicando aqui, ó, ele me traz os grupos, se é um espeto completo ou simples. No caso, eu vou selecionar um completo. E aqui ele me traz toda a variedade de espetos. Eu posso pesquisar aqui também, por caso, ó, espetinho, e ele vai e me filtra tudo que tem com esse nome. Então, no caso aqui, eu vou colocar esse aqui, ó, espetinho completo, carne com linguiça toscana. Quando eu coloco, ele me traz os adicionais obrigatórios que eu tenho para esse item. No caso, eu vou marcar quantos eu quiser, vou marcar 2 só para a gente testar. E aqui eu tenho os espetos. O que é isso aqui? Seria os adicionais pagos, no caso, né? Então, por exemplo, um arroz à grega, eu tenho direito a um. Só que se o meu cliente quiser mais um, aí eu posso cobrar dele. Eu venho aqui e seleciono o que é que eu quero botar. Então, eu vou botar mais 2 quantidades de arroz branco. Aqui eu tenho a minha quantidade de produtos. Quantos itens desses eu vou querer? Eu vou marcar que eu vou querer 2. E aqui ele multiplicou o valor, que ficou 84. Aqui é a minha observação. Então eu posso botar qualquer informação aqui. Por exemplo, carne ao ponto, sem farofa. Só um exemplo. E aqui eu tenho esse botão confirmar. Quando eu confirmo, ele já salva o meu pedido aqui e já deixa no ponto de enviar para uma mesa. Porém, se eu entrar no meu aplicativo de novo, vier aqui em espeto completo, e eu quiser fazer um pedido mais longo, por exemplo, eu adicionei o espeto, eu tenho esse botão salvar. Quando eu salvo, ele não finalizou o pedido ainda, ele voltou para os produtos, eu posso voltar aqui e eu posso adicionar uma bebida. Então eu vou adicionar uma água com gás e salvar. Ele voltou e agora eu vou adicionar um doce. Então eu vou adicionar uma bala de fruta aqui, por exemplo, confirmar. Então ele vai lá e monta todo o meu pedido de uma vez só. Então aqui agora eu vou estar mandando para uma mesa. Então minha mesa não está aberta, eu posso mandar para uma mesa já aberta, mas eu vou abrir uma mesa enviando um pedido junto. Então no caso eu vou mandar para a mesa 51. Quando eu clico em enviar pedido, ele já envia para a mesa 51. E aqui ó, ela já aparece, e aparece a data de abertura e o identificador. O que seria esse identificador? O identificador seria
o nome do cliente que você botou. Se você quisesse botar alguma informação lá, você poderia colocar. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Clicando aqui, eu vou ter o detalhe da mesa. Eu vou ter o número dela, o identificador, a abertura. No caso, se você cobrar a taxa de serviço, vai estar aqui calculado já o valor líquido. E eu vou ter aqui os meus itens, correto? A gente tem aqui a opção de fechar o modal, clicando aqui em cima. E eu tenho a opção de fechar a mesa, certo? Então, por exemplo, o cliente já consumiu tudo que tinha de consumir, vai fechar a mesa. Se eu clicar aqui, ó, ele pergunta o número da mesa e a quantidade de pessoas que tinham nessa mesa, certo? Essa quantidade de pessoas serve para cobrar o cover, caso você cobre cover. Então, se eu botar aqui, vou botar 2 pessoas e vou solicitar o fechamento. Ele vai me dar um extrato aqui e eu vou finalizar. Você tem certeza que está prestes a finalizar? Eu confirmo. Aqui, a minha mesa foi fechada. Agora, a gente vai entrar na parte de pagamentos. Então, eu vou entrar aqui na mesa 50. Eu tenho 3 águas com gás, no valor de R$4 cada. Vou vir aqui em pagamento, vou selecionar uma forma de pagamento. Eu tenho dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e Pix. Aqui eu vou colocar no cartão de débito, correto? Então, eu vou colocar apenas R$5 no cartão de débito e vou clicar em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele já me traz para a aba de pagamentos, onde eu posso aproximar o meu cartão ou inserir meu cartão. No caso, vamos ver que eu vou cancelar minha transação. Na verdade, eu vou sair do aplicativo, cliquei errado sem querer. Quando eu saio do aplicativo, ele processa, operação cancelada, fechar. Ele viu que não aconteceu nada, então não salvou nada, não autorizou nada. Continua aqui. Agora eu quero autorizar meu pagamento. Eu vou clicar em confirmar, ele aparece e eu vou pegar aqui meu cartão. Então, vou autorizar R$5 no débito. Opa, meu cartão tá ruim. Então, processando. E aqui, ó, ele me imprimiu o meu comprovante. Eu posso imprimir a via do cliente ou eu posso fechar. Nesse caso, eu vou fechar. Quando eu fecho, ele já me retorna para a aplicação e ele já processa o meu pagamento. Então, aqui já pode ver, ó, que só fica R$8,20 porque eu já paguei 5 e eu tenho o link para me estornar. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai estar estornando o meu pagamento. Então, eu vou estornar esses R$5 aqui. Vou inserir minha senha administrativa. E aqui ele me estornou meu pagamento. Aqui eu posso fechar e voltar para o meu aplicativo. Ele já vai tirar o meu pagamento do servidor. Então, agora eu vou finalizar o pagamento completo para a gente ter uma noção de como que vai ser o pagamento completo, né? Para a gente ver. Vou colocar aqui o meu cartão. Então tá aqui, ó. Ele fecha o campo de colocar um valor. Por quê? Porque você já pagou tudo. Então o valor restante é 0. Se eu quiser adicionar mais pagamentos para essa mesa, eu tenho que ter mais consumo. Então tem que ter mais quantidade de pedidos. Então eu posso estornar isso ou não. Eu não vou estornar. Aqui a gente tem esse símbolo de impressorinha. Para que serve esse símbolo de impressora? Aqui a gente pode imprimir esse comprovante aqui. Então, por exemplo, eu vou imprimir para o usuário o número da mesa dele, a taxa de serviço, o total e os itens que ele tinha. Então, se eu clicar aqui, ó, ele me leva para o modal de impressão e ele vai imprimir tudinho os meus itens. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele me imprimiu, certo? E aqui eu posso clicar na setinha de voltar e voltar mais uma vez e ele volta, certo? Você lembra daquela parte que a gente marcou usa PDV lá nos parâmetros de configuração? Então, para que serve aquilo? Com aquela opção marcada, libera isso aqui para mim, PDV. Para que serve esse PDV, Nathan? Esse PDV serve para quando o usuário chega na sua loja e ele não vai ocupar uma mesa, ele só vai comprar um negócio, pagar e ir embora, nesse sentido, né? Então, por exemplo, um usuário, uma pessoa chegou lá no seu estabelecimento e ele vai querer apenas uma bebida, uma água, por exemplo. Então, eu vou querer apenas uma água, vou adicionar uma informação, água com limão, e vou clicar em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele já me aparece aqui. Ele não vai pedir nenhuma mesa. Ele me aparece esse cartãozinho aqui. Eu clicando aqui, ele vai me aparecer as formas de pagamento, já para mim finalizar essa compra. Então, por exemplo, eu vou botar aqui no cartão de débito, eu vou colocar R$2, por exemplo.
confirmar. Então, abri aqui o meu... Opa, meu cartão selecionou errado aqui. Tente novamente. O cartão está selecionando errado. Aí. Agora foi, passou certinho. Então aqui, ó, ele já me traz os R$2. É a mesma modal, então eu posso estornar o pagamento. Eu vou pagar mais R$2 no débito só para a gente finalizar essa venda, correto? Então eu venho aqui, aproximo meu cartão, insiro. Imprimir o comprovante, eu posso imprimir a via do cliente ou fechar. Nesse caso, eu vou estar fechando. Quando eu fecho, ele já vai sincronizar esse pagamento, ele já vai gerar um código da venda, data de emissão, quem vendeu, o valor dessa venda e as formas de pagamento. Então, no caso, eu posso imprimir um recibo ou voltar. Se o seu servidor tiver marcado o parâmetro de imprimir ficha, aqui ia ter um botão de imprimir ficha. No caso, como o meu não está, ele não vai imprimir. Eu não vou imprimir um recibo porque a gente já imprimiu um lá nos detalhes de mesa. Mas se eu clicar aqui, ele ia me imprimir esse recibo com tudo detalhado dessa venda. Eu vou clicar aqui em cima em voltar e aqui a minha venda já foi limpa. Agora eu vou fazer o demonstrativo de eu adicionando um produto e tentando cancelar esse produto com um pagamento já confirmado. Então eu adicionei R$12, né, 3 águas. Eu vou adicionar aqui um pagamento de R$6 no cartão de débito. Então, eu aproximo o meu cartão. Opa, tem que tirar o... Aí. Certo. Então, meu pagamento de R$6 foi confirmado. Essa lixeirinha, ela serve para deletar o pedido. Então, por exemplo, o usuário não vai querer mais 3 águas com gás. Então, se eu clicar aqui, ele vai cancelar o pedido. Porém, como eu tenho pagamentos pendentes e eu não finalizei minha venda, ele não vai deixar deletar. Ele vai ter que vir aqui e estornar essa venda, esses R$6, certo? Então, se eu estornar aqui esses R$6, ele vai poder cancelar o pedido. Porém, por exemplo, Nathan, eu errei no pedido, não era 3 águas com gás, eram só 2. Eu posso alterar. Então, eu clico aqui, ó, ele vai fazer a mesma validação de que eu tenho pagamentos pendentes. Então, eu venho aqui, estorno meu pagamento, boto minha senha. Certo, aqui ele já estornou meu pagamento. Pronto, estornou meu pagamento. Eu posso vir aqui, eu posso alterar o meu pedido. Vou botar só 2 águas com gás, confirmar. Eu posso vir aqui e excluir o meu pedido. Então isso daqui vale tanto para cá, para o PDV, como aqui para o resumo de pedido, né? Então eu posso deletar tanto lá como aqui os meus pedidos, beleza? Agora eu tenho aqui um extrato. Então, por exemplo, eu quero tirar um extrato da mesa 51. Eu digito a mesa 51 e pesquiso o extrato dela. Aqui vai me aparecer certinho. Eu posso também solicitar um fechamento. Vou solicitar o fechamento da mesa 40, quantidade de pessoas 1. Então venho aqui e solicitar o fechamento. Ele vai me buscar tudo certinho no ponto de fechar. E aqui eu posso sair do meu aplicativo. Aqui embaixo eu tenho um campo e-mail para o suporte e um campo telefone. Aqui eu tenho a abertura de mesa. Então, você lembra que a gente falou do identificador de primeira? Então eu vou abrir a mesa 55 e no identificador eu vou colocar vídeo aula, só para a gente ver como é que vai ficar. Então ele vai abrir minha mesa.